Renato Portaluppi deu uma entrevista ao Sport TV e obviamente reverberou, repercutiu, porque o Renato segue sendo um personagem do Grêmio, né? Sempre vai ser, tem uma estátua dele ali na arena, então o que ele fala ou faz ainda repercute dentro do Grêmio e sobretudo quando ele fala do Grêmio, né? Teve esse trecho da entrevista que eu vou comentar aqui, que ele fala do Grêmio, deste atual Grêmio ainda, desses resquícios de Grêmio por onde Renato passou e obviamente impacta em muita coisa. Eu até ia reagir a essa entrevista, mas resolvi pegar uns trechos bem específicos que tem aqui para comentar de uma forma mais objetiva. Já quero começar dando um spoiler sobre a minha opinião aqui, né? Quero começar dizendo que provavelmente você que está assistindo esse vídeo já sabe mais ou menos o que o Renato disse, talvez tenha lido em algum lugar, visto em algum lugar, e já deve ter uma opinião, mesmo independentemente dessa entrevista, vocês devem já ter uma opinião sobre o Renato é o culpado pelo que a gente está vivendo, o Renato não é o culpado, a culpada é a direção, eu acho isso, eu acho aquilo, e a minha opinião de antemão é que muito provavelmente tu tá errado, tu tá errada. Na minha opinião, é óbvio, né? Mas muito provavelmente a tua opinião ela é exagerada, ela é distorcida, porque eu acho que esse caso tem muitas nuances e a culpa não é de ninguém sozinho. Eu acho que alguém livrar o Renato 100% de culpa pelo que o Grêmio se transformou é uma idolatria cega, né? Mas também acho que alguém culpar só o Renato, botar ou a maior parte da culpa no Renato, também há uma miopia aqui, porque eu acho que a diretoria é no mínimo tão culpada quanto, e na minha opinião, que agora eu vou desmembrar, né, é até mais. A diretoria é até mais. Não que o Renato seja um santo que não tem culpa de nada e que quando ele estava aqui era tudo mil maravilhas e depois que ele saiu o castelinho desabou. Não é por aí que eu vejo. Mas se for para dar escalas de culpa, eu até alivio mais para o Renato do que para a diretoria e eu vou explicar por que, baseado justamente nas palavras que ele deu ao Sport TV. Vamos acompanhar aqui, eu separei aqui dois trechos principais dessa entrevista, em que o Renato fala, acho que pro Tá Na Área, né, se eu não me engano, no Sport TV, e é o seguinte, são dois trechos bem distintos aqui, mas tá tudo meio conectado no final das contas. Ele fala assim, ó: fiquei quase 5 anos no Grêmio e conquistamos 7 ou 8 títulos. E digo com toda a humildade do mundo, eu não tinha a chave da arena, tinha a chave do CT. Todo treinador que se garante tem que ter a chave do CT. Quando as coisas dão errado, o treinador que é demitido. Eu combinava assim com o presidente. Ele cuidava da arena, eu do CT. Me metia em todos os departamentos. Se via algo errado, falava com profissionais para eles mudarem. E acrescentou: se você é competente, você tem que ter a chave você tem de ter a chave do clube, ao menos do CT. Eu me metia em todas as áreas do clube, sim. Eu entendo de todos os babados, conversava com todos os profissionais e as coisas andavam tranquilamente. Esse é o primeiro trecho, que é forte, é categórico, não tem meia palavra. O Renato foi, não era assim mesmo, eu fazia, eu sabia, eu acontecia. E até acho que há um pouco de arrogância do Renato aqui. Mas tudo bem, tá tudo certo. Se eu fosse o Renato, eu acho que eu seria 10 vezes mais arrogante que ele, o cara que fez o que fez pelo futebol e pelo Grêmio. Mas é um cara que tem um lado positivo da arrogância. É um cara que se garante. É um cara que fala, é no meu que vai estourar, então deixa eu morrer abraçado nas minhas convicções. E não desse bando de pangaré aqui que não entende nada e vai acabar me afundando junto. Tem esse lado extremamente positivo da personalidade dele por trás disso. Agora, ele achar que entende de tudo, né, e que pode abraçar tudo, e que tudo, ele sabe mais que todo mundo, aí passa do ponto. Aí entra um pouco a culpa dele, que ainda assim tem um asterisco, que eu vou chegar lá. Aí, na minha opinião, entra um pouco a culpa dele, porque, cara, ele se metia na fisioterapia. Mas como assim, Renato? Tu sabe dos babados? Qual babado que tu sabe da fisioterapia? Tudo bem conversar com um profissional de outros departamentos, trocar ideia, tentar entender, dar o teu lado para ele, dar o teu ponto de vista. Olha, para esse jogo aqui seria importante ter esse cara, que mesmo se estiver estourando o músculo, eu preciso dele. Já neste aqui,
Se tu me disser que ele não tá 100%, ele nem joga. Sabe? Trocar figurinhas. O teu lado é o desportivo, o lado do outro departamento é o outro lado. Então, assim, trocar figurinhas é saudável, é ótimo, é essencial até, eu diria. Agora, se meter, assim, tipo, né, dando diretrizes, mandando demitir gente, que pelo que ele falou aqui, aquela onda de demissões lá passou por ele, Renato, né, porque era do CT, é onde ele tinha a chave. Então, assim, ali já é demais. Ali eu acho que o Renato tem um pouco dessa prepotência, dessa me garanto, mas me garanto tanto que passa do ponto, né? E tem também um quê de amadorismo por trás disso. Do próprio Renato, né? De achar que as coisas são ainda anos 80, que aqui futebol é simples, é só pegar e fazer. Calma, cara, não é bem assim. Não é bem assim. E aí já começo a entrar no amadorismo, principalmente da diretoria. Porque o Renato pensar assim, não concordo, mas entendo. Agora, a diretoria concordar com isso é inacreditável, cara. É inacreditável. Ninguém pode dar a chave de nada para um treinador. Claro que pode dar autonomia em vários âmbitos, pode dar várias coisas para ele. Agora, nestes moldes que o Renato descreve aqui, que era o dono da porra toda ali, do CT para baixo, era com ele, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Aí eu já acho que a direção é omissa no sentido de que assim, ó, legal, o Renato se garante, o Renato fala que quando vai estourar a bomba, estoura no treinador, então deixa eu fazer do meu jeito. Mas não é assim que a banda toca, cara. Não se trata de ti, Renato. Não se trata do Renato. Se trata do Grêmio. O Grêmio é muito maior que o Renato, cara. E parece que ninguém tinha essa dimensão lá dentro. Tipo assim, se o Renato tiver que cair, vai ter que cair. O Renato não tá acima do Grêmio, sabe? E essa situação me parece, e aí que entra o grande erro da diretoria no meu modo de ver, é tipo um guri, um adolescente no colégio ali, nos 15 anos de idade, na escola, e o cara tá indo mal na escola, tomando-lhe chumbo, tomando-lhe recuperação, e mal, e mal, e mal. E o cara tá com problemas em casa, psicológicos, os pais brigando, alguma coisa acontecendo. O cara tem, sei lá, déficit de atenção, né? Precisa ser medicado, talvez, com uma Ritalina, alguma coisa assim. Só que ninguém faz nada por isso, quanto a isso. Ninguém leva ele num médico para ele tomar a Ritalina, para ele, né, ser receitado, ou numa questão psicológica, ninguém dá esse tratamento. E daí, de repente, um dos pais ali, o pai ou a mãe, se dá conta. Não, peraí, a gente tem que levar ele num psicólogo, num psiquiatra, ou talvez até em outro profissional, para ver essa questão do déficit de atenção e para ver essa questão psicológica da cabeça dele, que está afetando os estudos e tal. Aí tu chega pro guri e fala, olha só, nós vamos te levar em alguns profissionais aí para te ajudarem a ir melhor no colégio, né? Inclusive, talvez até professores particulares, a gente vai te dar todo esse apoio aí para tu. Não. Eu sou o aluno. Se eu repetir de ano, a bomba estoura para mim. Quem vai ter que repetir o ano sou eu. Ó, essa é uma analogia, hein? Pessoal que gosta das analogias. Não venham se meter. Quem gosta, quem vai ter que repetir toda sei lá, a 8ª série no ano que vem sou eu. Então, não se metam, eu vou resolver do meu jeito. Só que, cara, tu não tem como resolver sozinho. Tu tem 15 anos, 13 anos, sei lá que idade do aluno aí hipotético. Tu não tem como resolver sozinho. Tu precisa que teus pais te deem um apoio psicológico, um profissional para receitar algum remédio, de repente aula particular e tal. Tu precisa desse apoio, tu não vai resolver. Sim, se estourar a bomba, o problema maior é contigo. De fato, sim. Mas também ao todo, há uma família por trás disso, que também vai sentir os impactos da tua reprovação ou da tua aprovação. No caso ali, havia um clube por trás, não era? Os resultados ruins não é problema só do Renato, é do clube. E tem coisas, como eu falei dos pais ali no exemplo, que a diretoria tem que dar pro Renato. Sabe? Tem mapeamento de mercado, tem um monte de coisa que passa por outros departamentos do clube que não é da alçada do Renato, ele não tem capacidade para abraçar tudo isso. Precisava de um estofo de cima ali, algo maior, algo, né? Nenhum ser humano é capaz sozinho de abraçar um CT de um clube do tamanho do Grêmio e aqui eu mando, aqui eu desmando, aqui eu sei, aqui eu tenho conheço o... Não, cara, não é assim. Então esse é um grande erro da diretoria, que passa também por erro do Renato, como eu falei, né? Acho que é um erro compartilhado, mas seguinte, na minha opinião,
Sempre quem está com a caneta lá em cima, no topo da pirâmide, é o maior errado. Se um estagiário faz uma cagada numa empresa, geralmente o profissional que em tese está ali supervisionando esse estagiário também se dá mal junto. Era tua responsabilidade. Não pode deixar o cara mandar o arquivo para o cliente sozinho, sem, né, verificar, sem orientar. É meio que isso, entendeu? O treinador é um funcionário de um clube que tem um mecanismo muito maior por trás. Então, mesmo que a culpa seja só do treinador em algumas coisas, a culpa também é de quem deixou isso acontecer, de quem botou o cara ali, de quem deu a chave de não sei do que lá pro cara, sabe? Então, eu acho que a coisa começa por aí. E o Renato encerra. Não posso falar do atual momento do Grêmio. O que está acontecendo lá eu sei. Mas não cabe a mim, cabe ao clube responder. De forma geral, não especificamente no Grêmio, o futebol é a profissão que emprega mais gente incompetente do mundo. Muita gente tem o poder da caneta em qualquer clube do mundo, mas não entende absolutamente nada. Minha amizade com o presidente, funcionários e jogadores continua, mas eu prefiro me omitir do momento atual do clube. Concluiu. Forte, hein? Forte isso aqui. Forte isso aqui. E eu vou dizer, eu concordo plenamente com o Renato. O futebol tem tantas variáveis e tanta subjetividade que se torna muito difícil de prever algumas coisas, de analisar algumas coisas. E dentro dessa dificuldade, há um mar de análises rasas. Aqui eu incluo jornalistas. Desculpa, tem muitos caras bons no jornalismo, conheço alguns inclusive, mas também tem muito incompetente comentando, falando um monte de groselha, que depois nunca se confirma, não acontece nada nem parecido, e os caras seguem aí falando. Eu sempre brinco, imagina se fosse um cara do jornalismo da economia. Ah, amanhã o dólar vai aumentar. Não, amanhã o dólar aumenta. Não, amanhã sim o dólar vai... E todo dia baixa, baixa, baixa e baixa. O cara, no quinto dia o cara é demitido, né, meu? Sai daqui, tu não sabe o que tá falando. Lá no futebol os caras falam, não, o Inter vai ganhar, aí o Inter perde. Não, agora o Brasil vai ganhar da Espanha. O Brasil... Ah, não, mas aí quando perde... Não, mas veja só, mas também quem ia prever que o fulano fosse expulso? Mas também... Aí sempre tem um né? O jogador tal já tá acertado com o Grêmio, aí o cara não vem. Estava acertado, mas daí, né, entrou um cisco no olho dele e ele viu as coisas de outra forma. Então sempre tem uma vírgula, um mas, um veja bem... E se isso a gente vê até no jornalismo e do torcedor também, né? Mas o torcedor não tem obrigação de ser expert em nada. Agora imagina a diretoria, que são um bando de torcedores. Né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então realmente tem muita gente com poder relevante que não entende chongas. Essa parte eu concordo com o Renato. Só que aí o problema é que ele se põe no papel de quem entende tudo, absolutamente tudo. E não tenho dúvidas que ele entende mais do que muita gente na diretoria do Grêmio e de outros clubes. Mas não é tudo, né? Mas também tem que ter um apoio para contratar, tem que ter ali uma análise de dados, tem que ter um mapeamento do mercado, características dos jogadores, características psicológicas, idade, cruzamento com preço, com não sei o quê, sabe? O Renato não é uma máquina, ele não tem capacidade de fazer isso sozinho e no Grêmio parece que ele fazia. Um pouco por ele se achar o autossuficientezão, e outro pouco porque a direção foi omissa e largou tudo isso no colo dele mesmo. Entende? Então é esse o grande problema que eu vejo nessa situação. É esse o furo que aconteceu no Grêmio. E o Renato deixa isso muito, muito claro. Sabe? E aqui eu acho que ele nem tá falando do Romildo, tá? Ele até ter falado da amizade com o presidente, ele realmente... eu acho que ele não tá dizendo que o Romildo não entende nada de futebol e tem a caneta na mão. Primeiro que eu não sei se ele acha isso mesmo, talvez ele não ache. E mesmo se achasse por lealdade ao Romildo, ele não diria isso. Ele deve estar falando aqui do Amodeu, o cara que tinha caneta na mão para vetar. Porque aí entra também a parte que eu acho que o Renato é menos culpado que a diretoria. Sim, o Renato indicava muito jogador bosta. Muito, muito, muito. E muito por causa disso que eu acabei de falar. O Renato não é um robô, ele tinha ali o espectro dele de opções limitado, a quem já jogou com ele, quem ele conhecia do rolezinho do futevôlei da praia, do não sei o que, sabe? Então assim, era muito limitado. O Renato nunca ia descobrir sozinho o Jeromel, né? O Dudu, lá, eu sempre falo desses caras, o Dudu que o Grêmio trouxe lá do leste europeu, hoje no Palmeiras, né? O Hever e o Vitor do Paulista de Jundiaí. São nomes assim que o Renato nunca ia ter a capacidade dele de descobrir. Era só as obviedades e muitas furadas, né? Só que aí um atenuante para ele
é que o Renato indicava muito cara bom também. Muito cara bom. O Pedro, esse é um exemplo emblemático também. O Pedro, reserva do Flamengo, o Renato indicou. E o Grêmio não quis. Aí talvez seja a bronca dele, que talvez o Amodeu tenha dito, não, muito caro. Daí pagaram 10 milhões de reais no Churim. Sabe? O Pedro era muito caro. Mas enfim, cara, quantos nomes o Renato não deve ter pedido, mesmo dentro de toda a limitação dele, que a direção barrou? Por valores ou por sei lá o quê. E aí que eu acho que tá a bronca dele, que não entendem nada. Porque eu acho que quando o Renato pedia o Paulo Miranda, não é que o Renato sonhava com o Paulo Miranda e um dia acordou dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso do Paulo Miranda. Era que o Renato pedia um zagueiro, talvez ele indicasse até um bom ou outro, e daqui a pouco a direção falasse assim, olha cara, eu posso te trazer o Paulo Miranda, o não sei quem lá. Ele dizia assim, tá, então me traz o Paulo Miranda. Também tem isso, também tem isso. Isso é muito relevante nessa equação aqui. O Renato não era um cara que ia atrás do Paulo Miranda. Ele até pode ter feito isso em um ou outro caso mais específico que foi fracassado, né? Porque o processo todo, ele não tinha como dar certo. Ele era fadado ao fracasso de início. Mas ainda assim, dentro deste processo, tinha o dedo da diretoria, né? do CEO, talvez, de alguma coisa ali nesse sentido que piorava ainda mais. Aí junta tudo isso que eu falei durante esses 16 minutos e meio e a gente vê por que o futebol do Grêmio foi, nos últimos anos, sucateado. Culpas compartilhadas, mas eu acho que a diretoria ainda assim é o grande alicerce dessa culpa, assim, é o grande problema, a grande responsável pelo sucateamento do elenco do Grêmio. Com o dedo do Renato, sim, mas de forma coadjuvante, na minha opinião. Feito? Ah, e só para fechar, também para não passar um pano dizendo que o Renato não tem culpa de nada, eu acho que as culpas do Renato maiores, além dessas que eu falei aqui, meio secundárias em relação à diretoria, eram dentro de campo, era a limitação do time jogando, né, dos esquemas táticos, das variações, e tá, e o jogo complicou, qual é a saída para isso, né? Não tinha muito. Essa para mim era a maior culpa do Renato, foi o que fez ele se desgastar e acabar caindo. Muito mais do que o sucateamento do time, porque esse eu ponho muito mais na diretoria. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.